Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao estudo guiado, ao estudo da lição. Vamos dar continuidade ao estudo semanal que durante a semana a gente está vendo aí os fundamentos, do livro de Gênesis que nos auxiliam a entender a palavra profética. Durante esse trimestre, nós estamos estudando sobre a profecia bíblica, os símbolos, as imagens, tudo que está contido dentro da palavra profética e como interpretar, como entender. Essa semana está mostrando que o livro de Gênesis pode ser um bom método para a gente dar o pontapé inicial na interpretação dessas profecias. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo. Então fechemos os nossos olhos e volvamos nossa mente ao altar da graça. Vamos orar então. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, nessa ocasião, estudar a Tua Palavra. Para nós é motivo de alegria, motivo de honra e privilégio, porque nós entendemos que isso, embora para nós seja algo bastante acessível, não é uma realidade de todo o mundo. Existem pessoas que estão sedentas e carentes da Tua Palavra, das Tuas mensagens. E nós sabemos que nós que vivemos do lado de cá e que temos um acesso, podemos dizer assim, confortável, isso é motivo de privilégio. E por isso nós te somos gratos. Que nós possamos fazer bom uso desse tempo agora, que esses poucos minutos que nós vamos reservar possam ser de ensinamento, de amadurecimento e, acima de tudo, de engajamento contigo. Fica conosco, dá-nos o teu Santo Espírito. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje, segunda-feira, é o tema Compreendendo o Amor de Deus. Os pontos que eu destaquei, também tem um contexto aqui para a gente ler. O primeiro ponto diz o seguinte: herdar a natureza pecaminosa significa que nossa percepção do universo foi contaminado por tendências ao egoísmo e ao orgulho. De fato, após a entrada do pecado, apresentada ali no capítulo 3 de Gênesis, a gente percebe que o ser humano, ele de certo modo foi contaminado, né? E a gente vê isso de maneira muito clara, por exemplo, na declaração de Adão, atribuindo a culpa à sua mulher com relação ao seu pecado. Olha, foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que trouxe para mim, foi ela que me deu esse fruto para comer. A culpa é dela. E a gente vê a questão egoísta, né? A questão do egoísmo, do orgulho. E isso tudo, de certo modo, vem deteriorando os relacionamentos, a percepção acerca das coisas, inclusive com relação ao amor. Essa palavrinha tão importante que nos dias de hoje tem sofrido tanta deturpação. Olha esse outro ponto. Talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela humanidade do que o amor. Era exatamente isso que eu estava falando. Hoje as pessoas têm o amor como algo tão distorcido que acaba atribuindo o amor a coisas que não proporcionam bem aos outros. Em nome do amor, as pessoas têm tomado decisões terríveis, têm trazido dor, tristeza a outras pessoas, tudo em nome do amor. Seria, então, o amor responsável pela tristeza, pela dor, pelas coisas ruins que acontecem? Pois é. O amor não deveria ter esse tipo de resultado. Pelo menos, o amor bíblico não promove esse tipo de situação. A gente vai ver no estudo de hoje o tipo de amor que Deus deseja que eu e você tenhamos e desenvolvamos uns para com os outros. Olha esse terceiro ponto. Entender a natureza do amor é uma chave importante para compreender a profecia. Quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, nos primeiros versos do capítulo 1, ali é apresentado de forma introdutória o que se refere ao livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse nada mais é do que uma carta de amor do próprio Jesus endereçada para mim e para você. Davi, o que é que tem nessa carta de amor?
lá tem apresentando o desfecho de todas as coisas desse mundo, como o mundo vai terminar, como essa história mal vai terminar, como essa tendência pecaminosa que eu e você temos, a natureza pecaminosa, ela vai ter o seu fim. Ou seja, o livro de Apocalipse é uma carta de amor, não é algo ruim, nem podemos dizer assim com a conotação negativa que tem aí mundo afora, tá certo? Foi apresentado aqui um contexto para nós lermos. Esse contexto está ali no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo do 1 ao 13, que diz assim, ó: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Olha que contexto, né? Se eu perguntasse aqui aos pais que estão junto comigo, quantos de vocês teriam coragem de sacrificar seu filho para adorar ao Senhor? Eu creio que boa parte, para não dizer todos, não teria essa coragem, essa entrega, esse amor genuíno a Deus. Isso é algo que nós podemos refletir e, quem sabe, até mesmo admirar essa característica de Abraão. Não foi à toa que ele foi conhecido como o pai da fé, né? Nós possamos desenvolver esse tipo de fé, esse tipo de confiança, esse tipo de entrega que Abraão tinha para com Deus, a ponto, se preciso for, de sacrificarmos aquilo que tanto amamos. Por exemplo, os nossos filhos. Não é mesmo? O ponto que eu destaquei diz o seguinte: a primeira menção de amor em cada um dos evangelhos está em Mateus 3,17, Marcos 1,11, Lucas 3,22 e João 3,16. Os 3 primeiros evangelhos, eles fazem menção a quando Jesus foi batizado, né? Em que foi ouvida ali a voz de Deus dizendo que Jesus era o Filho amado de Deus, em quem ele tinha prazer. Já o contexto de João 3,16 é aquele verso bastante conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Um verso bastante conhecido. E com base nesse verso, eu separei esse ponto que diz assim, ó, por exemplo, a primeira vez que João menciona amor, em João 3,16, é bastante reveladora. Ela parece estar ligada à história de Isaac. Enquanto Abraão foi convidado a oferecer o seu único filho para Deus, o próprio Deus ofereceu o seu único filho por cada um de nós. Abraão não foi até os finalmente, né? Ele não chegou a sacrificar, mas ele estava
com o coração disposto a isso. Ele estava inclinado e, de fato, vamos dizer assim, convicto de fazer isso. Abraão, ele tinha certeza de que se ele viesse a sacrificar o seu filho Isaque, o Senhor iria o ressuscitar. E isso a gente pode ver, né, a realização disso, a materialização disso na vida de Jesus Cristo. Pois o próprio Pai, nosso Deus, ofertou e sacrificou o filho dele, o único filho, por amor a mim e a você, e também o ressuscitou. Assim como Abraão cria, né, tinha a certeza, a convicção de que iria acontecer com seu filho Isaque. Olha esse outro ponto e último que eu destaquei. Assim foi revelado o tipo de amor que Deus tem por nós. Um amor que se sacrifica. No início do estudo, eu falei o tipo de amor que Deus deseja que eu e você desenvolvamos. O amor que se coloca em sacrifício. Esse tipo de amor não é um amor vistoso, não é um amor aplaudido, não é um amor em que as pessoas, podemos dizer assim, batam palmas, dizendo: olha, que amor legal. Eu gostaria de ter esse tipo de amor. Porque esse amor, muitas vezes, dói, machuca. É um amor que você se coloca em segundo plano para ter o bem-estar das outras pessoas acima do seu. É um amor dolorido. É um amor em que você sacrifica as suas vontades, os seus prazeres, o seu gosto para ver as outras pessoas felizes, bem e satisfeitas. Você tem a disposição de desenvolver esse tipo de amor? Esse amor é o tipo de amor que o Pai deseja que eu e você desenvolvamos, porque foi o amor que Ele empenhou por cada um de nós. O amor que se sacrifica para poder ver o bem-estar, para não dizer a salvação dos seus filhos. Tá certo? Que a gente possa aprender, né? Chegamos a mais um fim do estudo guiado, hoje falando sobre compreendendo o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, o amor sacrificial. Em outras traduções, também conhecidas como o amor ágape. É o amor perfeito, o amor que Deus tem por mim e por você. Papai do céu te abençoe e te ajude nessa jornada para desenvolver esse tipo de amor. Porque quanto mais a gente tiver esse tipo de amor, mais eu e você estaremos nos parecendo com o nosso Deus. Isso será maravilhoso. Afinal de contas, nós estamos no processo de restaurar a imagem que foi depositada ali de Deus na criação do homem e da mulher. Eu quero te ver aqui no próximo estudo para a honra e glória de Deus, tá certo? Não falta, vem junto comigo para a gente concluir mais uma semana. Até a próxima e tchau, tchau.